Nós temos uma missão aqui árdua, falar sobre o trabalho de Emmanuel em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes disso, eu gostaria de fazer um prelúdio, uma introdução a esse tema, para que a gente consiga compreendê-lo em profundidade. Afinal, a doutrina espírita é doutrina de reflexão, de aprofundamento. Diz Paulo que quando o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. O que ele queria dizer o apóstolo dos gentios? Na sociedade em que Paulo vivia, havia esse fenômeno bárbaro da escravidão. No entanto, na cultura greco-romana, muitos escravos eram aproveitados em funções nobres. Uma delas, a educação dos filhos. A iniciação na cultura, na arte e mesmo na atividade religiosa. Mas o algo que o escravo não possuía era, infelizmente, era a capacidade de autodeterminação, autonomia. Isso ele não possuía. Portanto, Paulo busca esse elemento da sociedade do seu tempo, embora uma mazela, embora algo que, graças a Deus, o progresso eliminou. Ele busca essa figura da sociedade para extrair um sentido espiritual. Ele olha para a criança, menino ou menina, sabendo que essas crianças são herdeiras, vão herdar tudo, tudo, como acontece hoje. Uma geração se vai e a outra fica, recebe os benefícios e os malefícios da geração anterior, os benefícios para serem aproveitados e os malefícios para serem corrigidos. Mas enquanto o herdeiro é menino, ele sequer tem noção do que lhe aguarda, das responsabilidades e também dos recursos, daquilo que está ali guardado para ele, para que ele possa atuar. Então, embora seja herdeiro, na prática ele vive como alguém sem autonomia. Que tipo de reflexão era essa de Paulo de Tarso? Era uma reflexão espiritual. Espiritual. O que já mostra a ampla visão do apóstolo. Muito à frente, séculos à frente dos seus contemporâneos. Porque naquela época as pessoas alimentavam uma crença mitológica e fantasiosa de que Deus criava seres prontos e acabados. E até hoje, milhões e milhões de criaturas alimentam essa crença. E aqui eu não posso deixar de dizer, essa crença infantil. De que Deus cria anjos, demônios e seres humanos. No entanto, com o ensino da espiritualidade superior, nós aprendemos que Deus cria espíritos simples e ignorantes. Ninguém é criado pronto. Ninguém. O que simplifica bastante as coisas. Porque nós não temos necessidade de explicar diabo, demônio, anjo. E essas
outras figuras mitológicas. Mas uma coisa, então, precisa ser destacada. A evolução espiritual é um processo lento e gradativo. Lento e gradativo. Portanto, sabendo que o progresso moral não é simultâneo ao progresso intelectual, como nos ensinam também os espíritos, o progresso moral segue o progresso intelectual, mas nem sempre imediatamente, e é o caso agora, não é mesmo? Em que nós possuímos uma tecnologia que é tecnologia de mundo de regeneração. Mas nos comportamos e vivemos como seres de um mundo primitivo. Então, moralmente, nós somos primitivos. E intelectualmente, muito avançados. Com isso, o que queremos dizer? Que há uma infância nas questões espirituais. Nós passamos por uma infância no que diz respeito a questões espirituais. E não se engane. Como a regra do mundo físico é da diversidade, há encarnados no orbe espíritos já maduros espiritualmente, ao lado de outros, crianças, espiritualmente falando. Portanto, é preciso dosar pedagogicamente o ensino. Um professor não conversa com uma criança que está no primário, né, no ensino fundamental, como ele conversa com um aluno da universidade. A linguagem é diferente, a abordagem é diferente, o tratamento é diferente, a pedagogia é completamente diferente. Você não pede para uma criança de 7 anos de idade, fala, olha, você vai para casa então, faz uma monografia, mês que vem entrega. Nas questões espirituais, também. Portanto, e onde nós queremos chegar com isso? Nós queremos chegar no Evangelho. Então, toda essa introdução que eu estou fazendo é para chegar no Evangelho. Quando Jesus veio ao orbe, ele inaugurou um novo tempo para a história humana. É importante nós compreendermos isso. Mas Jesus não veio inaugurar um novo tempo da tecnologia. Não. Para isso ele ia mandar depois Steve Jobs e Bill Gates. Ele não veio inaugurar novos tempos da política. Para isso ele ia enviar outros missionários. Ele não veio inaugurar novos tempos da filosofia, porque ele já havia enviado o seu ministro, Sócrates. Jesus vem ao orbe inaugurar uma nova era da espiritualidade e da religiosidade dos espíritos imortais. Uma nova era da espiritualidade e da religiosidade dos espíritos imortais. Gostaria de frisar espíritos imortais, porque quando os saduceus o procuraram, ele disse assim, sobre a sobrevivência da alma após a morte, ele ponderou aos saduceus, não está escrito Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ora, Deus não é Deus de
mortos, mas de vivos. Deus é Deus de vivos. Então o Evangelho é para aqueles que vão viver para sempre, ou seja, todos nós. O Evangelho não é uma mensagem para corpos. Não é uma mensagem destinada a instrumentos. Porque os instrumentos, vocês estão vendo aqui, eu já estou dando exemplo. Os instrumentos se desgastam e se transformam. O Espírito permanece para sempre com as suas conquistas imortais. Então o Cristo vem ao mundo nos apresentar um novo conceito de Deus, mas mais do que isso, uma nova maneira de nos relacionarmos com Ele. Porque trazer conceito é fácil. Se o trabalho do Evangelho fosse trazer conceito, Jesus tinha mandado outro. Se ele veio pessoalmente, é porque o trabalho envolvia muito mais do que trazer questões intelectuais e conceituais. O Evangelho veio inaugurar uma nova era na relação da criatura com o Criador. E vinha ele em pessoa mostrar. Porque, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Não é? Quem sabe faz ao vivo. Então ele veio mostrar na vida, na prática, como construir, como estabelecer, como construir e como preservar a nossa relação com Deus. E é por isso que ele não poupou palavras. Se tem uma coisa que Jesus é direto. Não tem rodeios. Ele chega e diz assim: o reino dos céus está próximo. Acabou. Direto. Eu vim aqui para conectá-los a Deus. Isso, acabou. Você entendeu isso? Então você entendeu o Evangelho. Acontece que o Evangelho trazido por Jesus é um programa de crescimento espiritual. Um programa. Ou eu diria, é uma escola. E eu não preciso repetir aqui. Você entra na escola para pegar o diploma? Você entra na escola para cumprir um percurso. O diploma é a última coisa. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Prova disso é o prédio aqui em Palmas que está lá, né? Perto da lagoa. Parado. Por quê? Porque não calcularam o alicerce. Fizeram um projeto de um prédio, mas não calcularam o alicerce. Então, quando nós ingressamos em um programa, nós ingressamos no início, não no fim. Não no fim.
E é por isso que Jesus advertiu: não queira o discípulo ser maior que o mestre. Embora no movimento espírita está cheio de gente querendo ser maior do que Jesus. Mas aí já é outro assunto, né, Leila? Foge do tema. Então nós ingressamos na escola para seguir um programa de aperfeiçoamento espiritual. Mas você ingressa na escola como adulto? Você ingressa no ensino fundamental adulto? Não. Criança. Então, quando Cristo nos convidou para o Evangelho, nós entramos criança. E tem gente que continua criança ainda. Nós ingressamos crianças espirituais. E como crianças espirituais, recebemos um tratamento dado à criança. Tem alguma coisa de errado nisso? Claro que não. Claro que não está errado. As mamães e os papais aí estão com criança de 6, 7 aninhos, está levando para a escola, você quer o quê? Seu filho será tratado como criança, não é não? Está tudo certo. Está tudo certo. O que não está certo é a criança entrar na escola e ela crescer e continuar sendo tratada como criança. Porque nós precisamos avançar no programa espiritual. Então, nosso primeiro contato com o Evangelho é contato de criança. Criança espiritual. E como que age criança espiritual? Criança espiritual está sempre em busca de milagre. Ele precisa ver um fenômeno, é claro. Porque criança lida com o concreto. Quem é papai e mamãe aqui? Levanta a mão. Nossa. Opa. Quem está com um filhinho aí de até 6 anos de idade? Que ótimo. Então, papai e mamãe, pega a criancinha aí de 4 anos de idade para ela e tenta ensinar para ela raiz quadrada de 9. Logaritmo. Ixi, aí nem eu, né? Perceberam? Então, os primeiros movimentos do Cristo na Terra são feitos de modo a atingir crianças. Então, ele cura leprosos, cura paralíticos, cura cegos, anda sobre as águas, multiplica pães. Ele age de modo a que tenhamos um material para criança. Só que tem um segredo aqui. Dentro do material de criança, ele coloca o de adulto. Então, dentro daquele símbolo, ele deixou guardado elementos que somente quando nós atingíssemos a maturidade espiritual, a maioridade, nós teríamos condições de acessar. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Está tudo certo. É por isso que ao longo dos séculos, nós tratamos o Evangelho de Jesus como crianças.
e desenvolvemos aspectos fundamentais, o alicerce. E eu não quero jamais chegar nesse momento aqui e desmerecer esses elementos. De jeito nenhum. Então, o primeiro contato nosso com o Evangelho é o quê? Jesus, divino, milagre, Ele vai curar minha vida, vai resolver meus problemas, a fé, eu preciso ter fé em Jesus, fé no seu poder. Está errado? Está certíssimo. Está certíssimo. Porque nós realmente precisamos disso. Fé, a palavra fé deveria ser traduzida corretamente como confiança. Confiança. Essa é a palavra que está nos textos bíblicos. Confiar. Confiar é bem mais do que acreditar. Porque para eu desenvolver confiança, eu preciso me relacionar e eu preciso criar intimidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Para você adquirir confiança em Deus, você precisa criar intimidade com Ele. Intimidade com Deus. Sem intimidade não há confiança. Então, esses aspectos foram desenvolvidos. Respeito a Jesus, reverência a Jesus, reverência a Deus, confiança em Deus, confiança em Jesus como nosso governador espiritual, o modelo e guia das nossas almas. Tudo isso era alicerce, tudo isso constituiu elemento fundamental para a nossa educação espiritual. Mas chega uma hora que nós temos de dizer com Paulo: quando eu era menino, comia como menino, vestia como menino. Menino no sentido de criança, né? Comia como criança, vestia como criança, me comportava como criança, mas aí veio a maioridade, a maturidade, e eu deixei as coisas de criança. Então, nós todos aqui, ao longo desses séculos, muitos, se não todos aqui, já têm um contato com o Evangelho há 1700, 1800, 1900 anos. Já temos contato com o Evangelho. E como é que era esse contato? Você ia para a igreja, para o templo, não importa qual, ouvia uma leitura de uma passagem do Evangelho, e no final, qual era a conclusão da leitura? Você tem que ter fé em Jesus, tem que ter fé em Deus. Cantava o hino, fazia a oração e ia para casa. Não é? E aí, se você se perguntasse assim, mas como que eu devo me comportar na minha família? Comportar na sua família? Você tem que ter fé em Jesus, fé em Deus, acreditar que Jesus é o Senhor,
louvar e agradecer a Jesus e vai para casa. Mas e como que eu devo me comportar no meu relacionamento afetivo? Você tem que ter fé em Deus, ter fé em Jesus, confessar que Jesus é o Senhor e vai para casa. E como que eu devo me comportar no trabalho, na atividade profissional? Tem que ter fé em Deus, ter fé em Jesus, confessar Jesus como Senhor e vai para casa. Então, passou o tempo da infância espiritual. O próprio Cristo veio indicar onde, na sua mensagem, estava guardado o conteúdo para espíritos adultos. Então, depois de 1857, com o Livro dos Espíritos e com o trabalho de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, mudou nossa relação com o Evangelho. Agora era assim. Como eu devo tratar a pessoa que me ofendeu, que me causou um prejuízo, que me feriu? Como eu devo lidar com a riqueza material? O que é orar? Como eu devo orar? Por que nós sofremos nesse mundo? Alguns mais, bem mais, e outros menos. E naquele conjunto de capítulos, inaugurou-se uma nova era de contato com o Evangelho. Mudou o Evangelho? Essa é a pergunta que a maioria faz quando eu encontro amigos que são protestantes ou católicos. Eles me perguntam sempre assim, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec escreveu um outro Evangelho? Porque a pessoa fica, Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês têm um Evangelho diferente? Porque lá na igreja a gente usa Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu falo, a gente também. Você acredita? Mesmo Evangelho. Não é possível. Mesmo. Mas esse aí do Kardec, ele só comentou o Evangelho. Ele não escreveu um Evangelho. Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, da primeira à última página, você vai ver que Kardec nunca muda o texto do Evangelho. Ele não olha e fala, ah, não foi assim não. Isso aqui está errado. Eu vou mudar. Ele não andou sobre as águas, não. Ele nadou. Ele não reescreve o Evangelho. Ele interpreta o Evangelho. Importante isso. Mas ele abriu a perspectiva moral. Então agora a nossa relação com Jesus é mais ampla. O próprio Cristo havia previsto isso? Claro. Ele disse assim, vós me chamais mestre e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou. Eu sou o mestre.
que ele estava querendo dizer? Eu sou o Espírito que educa o seu espírito. É isso que o Cristo queria dizer. Por quê? Porque educa quem tem mais experiência. Não é assim? Ou não? Você está com dúvida? Então, ok, você está saindo aqui de Palmas para Goiânia. Entra no avião. Fecha a porta. O avião começa a taxiar, indo em direção à pista. E aí você ouve no som do avião: boa tarde, aqui é o comandante. Eu estou um pouco nervoso, que eu fiz esse curso de aviação por correspondência, pelo YouTube, e é a primeira vez que eu piloto um avião. Mas eu estou com o iPad aqui, olhando os vídeos, e vou pedir para vocês terem fé, confiarem. Deus, se Deus quiser. Você fica? Você fica? Você não fica. Eu sou o primeiro a levantar, pelo amor de Deus, abre essa porta que eu pulo, mesmo com o joelho machucado. Pulo com outra perna. Melhor machucar de novo o joelho do que perder o corpo inteiro, não é? Você fica? Não fica. Então, para educar os espíritos que evoluem na Terra, Jesus acumulou bilhões e bilhões de anos de experiência espiritual. Ele é um mestre. Um mestre que educa. Ora, se Jesus é um mestre que educa, não basta confiar nele. Não basta você chegar no Evangelho e dizer assim: ah, Jesus, você é o mestre. Você sabe que eu gosto tanto de você. E eu confio em você. Não basta. Porque senão você vai ficar parecendo aquele aluno da escolinha do professor Raimundo, rolando lero. Ficava só elogiando o professor, e na hora do conteúdo, cadê o conteúdo? Eu não estou dizendo que nós devamos tratar Jesus sem amor, sem reverência, sem respeito. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas não basta. O aluno que quer de fato agradar o professor ou a professora, que aprenda a lição. Porque a melhor coisa para agradar um professor ou professora é aprender a lição. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu-se, então, uma nova forma de nos relacionarmos com o Evangelho. É por isso que o Kardec, já no início, nos primeiros parágrafos, ele já diz assim, eu vou traduzir aqui, que o Kardec é muito elegante. Eu vou traduzir aqui de uma maneira mais grosseira. Basicamente, o Kardec está dizendo assim: se você acredita que Jesus é Deus, não importa. Se você não acredita, também não importa. Se você é cristão, não importa. Se você não é cristão, também não importa. Se você vai à igreja, não importa. Se você não vai, também não importa. Porque o que importa aqui é o ensino moral. E o ensino moral do Evangelho serve para budista, para muçulmano, para judeu, para católico, para protestante, para espírita, para ateu. O ensino moral do Evangelho
Se nós chamássemos aqui o Dalai Lama, vocês acham que eu ia ficar perdendo o meu tempo de perguntar para o Dalai Lama se ele acredita que Jesus é o governador espiritual do orbe? Agora pergunta para o Dalai Lama assim: Dalai Lama, o senhor acha que a gente tem que ser orgulhoso ou humilde? O que ele vai dizer? Humilde. Dalai Lama, você acha que nós temos que retribuir o mal com o mal ou com o bem? Ele vai dizer, com o bem. Então a moral é a mesma. A moral é a mesma. Então abriu-se uma nova perspectiva. E o que Kardec fez? Selecionou algumas passagens, alguns textos dos evangelhos. Por quê? Porque Kardec não gostava do apóstolo Paulo. É verdade isso? Alguém aqui acha que o Kardec não gostava de Paulo? Bom, graças a Deus ninguém levantou a mão. Então eu te pergunto, por que não tem nenhuma carta de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vou te fazer uma segunda pergunta que responde a primeira. Você começa a construir uma casa pelo telhado ou pelo alicerce? Como é que ele ia começar por carta de Paulo? A gente não tinha o hábito nem de interpretar o Evangelho. Eu trouxe aqui hoje uma passagem para dar um exemplo disso. Que aí eu vou contar essa história. Na prática. Então ele selecionou passagem dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para dar um exemplo. E ficou aquele tanto de livro para trás. 23 livros. Sem comentário. Porque ele precisava de foco. Foco. Quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada. Então ele trouxe os evangelhos e nos exemplificou como extrair conteúdo moral do evangelho. Percebe? Não é? Porque é diferente. Eu hoje vou comentar, vou dar um exemplo aqui sobre uma passagem e mostrar esses vários enfoques. Escolhi uma aqui: Jesus acalma a tempestade. Então eu te pergunto, vocês são aqui de Palma, você lê lá no Evangelho, Jesus acalma a tempestade, você fala que em Palma não tem tempestade? Tem tempestade aqui? Tem chuva. Quando tem? Uma tempestade em Palmas, alagou. Quando isso? Tem? A ponto de Jesus precisar acalmar? Não? Não. Quando cai tempestade aqui, todo mundo sai pulando de alegria. Não precisa acalmar ninguém. Precisa conter os ânimos. Não é? Aí você olha para aqui e fala, e Jesus entra no barco e fala, não sou pescador, não ando de barco. Em Belo Horizonte não tem mar, infelizmente. Não entra em barco. E aí o que acontece? As outras abordagens olham para isso e falam, não,
Não. Jesus acalma a tempestade? Qual que é a lição? Você tem que ter fé em Jesus. Jesus multiplica os pães. Qual que é a lição? Você tem que ter fé em Jesus. Jesus cura o leproso. Qual que é a lição? Você tem que ter fé em Jesus. Mas só tem essa lição? É só essa lição? Então para que esse tanto de passagem? Podia ter uma só. Ele vinha, acalmava a tempestade e ia embora. Não tem mais lições? Tem. Tem mais lições. Então, quem coordena o trabalho do Evangelho é Jesus. Quem coordena o progresso do Evangelho no mundo é o próprio Cristo. Então, ele, aos pouquinhos, foi enviando emissários que foram avançando. E nós chegamos nessa culminância que é Evangelho segundo o Espiritismo, capacidade de extrair elementos morais do Evangelho. E aí surge Emmanuel. E o que faz esse espírito, que na verdade é secretário de uma pleiade de espíritos superiores, incluindo Paulo e Estevão. Porque se você for lá ler o livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, você vai ver lá que o anjo guardião, o espírito protetor de Emmanuel é Paulo de Tarso. Vem Emmanuel e diz assim: agora é hora de estender o trabalho do mestre Kardec para os outros textos. Agora nós vamos comentar todos os textos. Todos. E não há nenhuma contradição entre esse trabalho desse espírito e o trabalho de Kardec. Pelo contrário. Se você tem alguma dúvida, você, por favor, compra o Livro da Esperança e o livro Religião dos Espíritos. Que são livros em que ele comenta o Evangelho citando Kardec. Ele primeiro lê o comentário de Kardec, depois ele dá continuidade. Então, progredimos para chegar até aqui. Ufa! Essa era a parte mais difícil do seminário. Mais difícil. Sabe por quê, gente? Desde que Kardec começou a atuar, você já deve ter reencarnado umas 2 vezes. E aí a gente não percebe a sequência do trabalho espiritual. Por quê? Porque a gente vive pouco. Esse trabalho desenvolvido pelo Cristo é um trabalho de séculos. Não é um trabalho de 10, 20 anos. E aí a gente esquece que há uma sequência. Esquece. Então você... Qual que é a contribuição dessa obra de Emmanuel para o Evangelho? A obra de Emmanuel para o Evangelho nos ensina que todos os elementos do Evangelho são educativos. Todos. É preciso extrair o conteúdo educativo.
todos os elementos são educativos. A capacidade de extrair o espírito da letra é uma maturidade espiritual que nós não podemos impor às pessoas. Da mesma maneira que você não pode ensinar a equação de segundo grau para uma criança que está na 4ª série. Mas se você já atingiu essa maturidade, é importante que você usufrua. Correto? Podemos ir? Deixa eu ler a passagem. Eu preferi o texto de Lucas, porque isso está em Mateus, capítulo 8, e está também em Marcos, capítulo 4. Eu preferi o texto de Lucas, porque Lucas era um médico que trabalhava em navio. O interessante da versão de Lucas é que ele narra com precisão de um marinheiro. De alguém que entende de barco, de mar, ele entende do assunto. Não? É tão curioso porque em Marcos, os apóstolos acordam Jesus assim: Senhor, Senhor, está vendo aí, tempestade? Está dormindo? Em Lucas, não chamam Jesus de Senhor, chamam de comandante. Comandante! Legal, né? Um barquinho pequenininho. E ele chama Jesus de comandante. Quer dizer, é o hábito do marinheiro, né? Estão acostumados. Quem que é o comandante desse barco? É o Cristo. Então eu achei interessante e peguei o texto de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 22 em diante. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos. Um barco. Não falou qual barco. Um barco. E é importante isso. Esse é um barco indefinido. E lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E aqui é bonito que ele usa a palavra lago, porque lago não é mar, né? Chama Mar da Galileia, mas é um lago. E fizeram-se ao mar da Galileia. Enquanto eles navegavam, interessante, né? Você vê que ele usa bonitinho, né? Todas as expressões, né? Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Ele, Jesus. Dormiu. Depois do almoço, comeu um peixinho assado, né? Pãozinho, sírio, com berinjela. Dormiu. Esse comeu peixinho é por minha conta, tá? Estou só brincando, senão vai falar que eu sou evangelista, estou criando o evangelho, igual alguns espíritos fazem aí, né? Fica mudando o evangelho. E desabou uma tempestade de vento no lago. Olha como é que Lucas é preciso. Por quê? O lago de Genezaré está a 288 metros abaixo do nível do mar. Portanto, ele é uma queda. Está abaixo do nível do mar. Então nós temos um planalto, que são as serras, Monte Hermon, todas aquelas, e a depressão, que é o lago. A região toda da Galileia, né? O que acontece? Chega de noite, na serra, esfria. Esfria. Vocês sabem o que é frio, gente? Não, né? Então, esfria, né? Então, na serra esfria, mas no lago, não. Porque a massa de ar quente não tem para onde ir. Como é uma depressão, ela fica ali embaixo. Aí o que acontece? Tem uma massa de ar quente com a massa de ar frio, você já sabe o que vai dar isso. Tempestade de vento. Duas massas se encontram. Então,
Ao entardecer, ao anoitecer, o que os pescadores fazem? O que eles fazem? Não anda de barco. Ué. Não anda de barco. Porque você tem as tempestades de vento no lago. E é interessante porque nas bordas geralmente não pegam muito, mas no meio do lago é vento assim que leva o barco para longe. É perigoso. Então Lucas descreveu direitinho. Então, desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água nos barcos e corriam perigo. Porque agitou as ondas, começou a encher o barquinho de água. Começaram a correr perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: comandante, comandante, estamos perecendo. Comandante. Desperto, Jesus repreendeu o vento e a agitação da água. Eles cessaram, o vento e a agitação da água, e houve calmaria. Disse-lhes, porém: onde está a vossa fé? Isso aqui me lembra aquele caso, né? O Chico saía lá de Uberaba, pegou um aviãozinho, desses aviãozinhos bimotor, né? Chico Xavier, o maior médium dos tempos, recebia mensagem para as mães, está dentro do aviãozinho, o aviãozinho dá um problema, e o Chico começa a gritar dentro do aviãozinho: valei-me Nossa Senhora. Imagina você lá dentro. Qual você anda de avião com o Divaldo, de repente o Divaldo fala assim: nossa, Joana de Anjos, meu Deus. Você fala: desencarnei. É agora. Chegou a minha hora. Não é? E aquela gritaria, todo mundo gritando, e o avião com defeito, entra o Emmanuel. Tranquilo, vem andando, chega perto do Chico. Posso saber por que o senhor está gritando? O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Então você podia morrer com educação. Então é a mesma história. Imagina esse desespero, gente. Negócio escuro, o pescador não sai. Não sai. Eles estão fazendo algo aqui que eles não fazem. Porque Jesus determinou. O problema é que Jesus era carpinteiro, não era pescador. Então eles olharam e falaram assim: meu Deus do céu. Um deve ter comentado: tá vendo? Vai ouvir carpinteiro. Ele é bom em madeira, carpintaria, gente. Vocês são pescadores, por que vocês estão andando de noite nesse lago? Todo mundo sabe que tem tempestade. Acordaram ele, foi o senhor que mandou. Não é? Que tem que pôr a culpa em alguém, não é? Se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Não é? Ela é minha. A culpa, põe em Jesus a culpa. O senhor mandou. O senhor não está vendo? Está entrando aqui, nós estamos. Ele cuidou tudo, resolveu, acalmou. Falou assim: mas escuta, cadê a confiança? Cadê a confiança de vocês? Não é? Aí você acha que eles responderam? Não. Não responderam. Sabe por que eles não responderam? Porque eles ficaram com medo e maravilharam-se, dizendo uns com os outros: você viu? Ele deu ordem para o vento. E o pior é que o vento obedeceu. Perceberam? Quem que vai responder a pergunta de Jesus aqui?
Ninguém respondeu. Percebe? Porque eles estavam preocupados com como é que ele acalmou essa tempestade. Agora faz uma experiência. Reúne sua família e vai estudar essa passagem. Pega sua família inteira. Para você ter certeza que todo mundo vai, fala que é um almoço de graça. Vai a família toda. Lê essa passagem. Faz uma experiência. Todo mundo vai perguntar assim, como é que ele acalmou essa tempestade? Perceberam? Por quê? É o condicionamento de criança espiritual. Como que ele fez? Como que ele acalmou a tempestade? Gente, é simples. A resposta é simples. Não sei. Gente, escuta. Se algum encarnado soubesse, quem sabe faz ao vivo. Você sabe? Então acalma. Vai lá e acalma. Você não sabe? Se você sabe, vai lá e faz, ó. Então nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas escuta, eu gosto de você e eu não quero desmerecer a sua inteligência, mas quem que você acha que é mais inteligente? Você ou Jesus? Eu vou te dar um intervalo para você pensar. Vou te dar uma dica. O governador espiritual do orbe é ele. Ele formou o planeta. Quem que você acha que conhece mais do planeta? Fica tranquilo, não precisa responder agora não. Vou ter um intervalo inteiro para você pensar. Percebe? Mas é essa a lição? É essa a lição? É essa. Não é. Então, existe uma lição mais profunda. Quem abriu essa perspectiva para nós foi o Evangelho segundo o Espiritismo e a obra de Emmanuel. Porque ela não só mostrou que existe mais conteúdo, quanto ela deu o exemplo de como interpretar esse conteúdo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se você se aproxima do Evangelho, e você tem 1h30 para estudar essa passagem, e você está preocupado com o tamanho do Lago de Genezaré, onde fica o Lago de Genezaré, qual que era o tamanho do barco, quanto tempo que demora o barco, o que Jesus fez para chamar a atenção do vento? Como é que... Pior, como é que o vento escutou ele? Não é? O que aconteceu? Se você está preocupado com isso, você está preso aos elementos didáticos, mas você não aprendeu a lição. Então você é aquele aluno que... professor, que fantástico esse projetor que você trouxe da China. Cabe na palma da mão. Nossa, mas que computador bonito. Professor, que programa é esse que você está utilizando para projetar? Que coisa linda. E o professor fala assim, que hora que você vai aprender a lição? Porque o barco, o lago, a tempestade, foi tudo recurso didático para Jesus ensinar algo. Aos pescadores? Não! A qualquer espírito.
Quem é espírito aqui, levanta a mão. Então é para você. Pronto. Ah, mas eu não sou pescador, não tem problema. É essa a grande questão. É essa a grande questão. Qual a aplicabilidade dessa lição? Então agora você vai ficar super curioso. Eu vou fazer um intervalo. E nós vamos voltar do intervalo. E eu vou aplicar aquilo que nós aprendemos com Kardec, com Emmanuel, para extrair um pouco do conteúdo espiritual dessa mensagem. Um pouco. Por quê? Isso está registrado nas obras dos biógrafos do Chico. O Chico dizia que o Emmanuel se aproximava dele e contava para ele que estava frequentando cursos de interpretação do Evangelho nas esferas superiores. E que lá ele se sentia como um crocodilo, ou seja, como o pior aluno. Se o Emmanuel... Oh, meu Deus. Você imagina uma turma em que o pior aluno é Emmanuel. Agora vem cá. Você já pensou você estudando essa passagem do Evangelho com o espírito de Lucas? Hã? O próprio Lucas dando uma palestra sobre isso aqui? Hein? Você já imaginou estudar uma carta de João com o próprio João? Estudar uma carta de Paulo com o próprio Paulo? Então há um trecho na obra publicada pela editora Vinha de Luz, em que o espírito Néio Lúcio diz, era um culto doméstico que era realizado, né? O Néio Lúcio, como nós sabemos, era o pai do Rômulo Joviano, era o senhor Joviano, né? O pai que era o chefe do Chico na Fazenda Modelo. E toda semana eles tinham o culto no lar, na casa lá, que ficava na Fazenda Modelo, que inclusive hoje está à disposição para visitação. E nesse culto, o Néio Lúcio vem, então vocês pegam no livro lá, né? Deus Conosco, e outros da série, né? Dessa série da editora Vinha de Luz. E o Néio Lúcio chega e fala assim, olha, tem um babado para contar para vocês. Claro que ele não fala assim, né? Ó, tem uma notícia aí. Fiquei sabendo que o Paulo de Tarso vai dar um seminário aqui em Pedro Leopoldo. Nas esferas espirituais aqui. Mas é inscrição limitada, é só com convite. Passa uma semana, volta o Néio Lúcio eufórico, falando, gente, recebi o convite. Eu vou participar de um seminário com o Paulo de Tarso. Ele volta na outra semana, fala, aí ele já nem fala muito. Eu acho que ele ficou tão surpreendido que ele chega e fala assim, eu vi ele mais ou menos de perto. É grande. É um espírito grandioso. Viu de perto, Paulo. Agora, curioso, é que eu fiquei tentando assim, o que o Paulo de Tarso foi fazer em Pedro Leopoldo? Cidadezinha desse tamanhozinho, perto da capital. Hã? Aí, você começa a ligar os fatos, né? Peraí, quem estava lá? Quem estava lá em Pedro Leopoldo? É o Chico. É o Chico.
Quem que é o guia espiritual do Chico? Emmanuel. Quem que é o anjo guardião, o guia espiritual do Emmanuel? É o Paulo. Então, quem que organizou esse seminário? Emmanuel, né? Agora, o que você quer que eu te diga? O Espírito Emmanuel, que comentou essas passagens do Evangelho, convivia com Paulo. Você quer que eu te diga mais o quê? Então, nós agora precisamos entender a essência desse trabalho. O que eles estão nos ensinando? Mas nós vamos dar um pequeno intervalo, eu vou só dar uma esticada no joelho. A gente retorna aqui, que eu trouxe o que eu sou capaz de perceber, claro. Tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. Muito, 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 muito. Mas eu selecionei algumas que eu sou capaz de compreender. E vou aplicar nessa passagem de Jesus a calma tempestade. Dando um passo além. Então, nós temos que confiar em Jesus? Temos. Você tem que confiar em Jesus. Primeiro, porque Ele está de olho em você. Está de olho em você. Está te acompanhando. Segundo, Ele coordena a sua evolução espiritual. Terceiro, Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o guia e modelo da humanidade. Então nós temos que confiar nele. Nós temos que aprender a amá-lo, que é mais profundo ainda. Mas além disso, como Ele é nosso mestre, Ele espera que a gente aprenda outras lições, além dessas. E é sobre essas outras lições que eu quero falar depois do intervalo.